Leitura diária da Bíblia, dia 45. Antigo Testamento, Êxodos 15, Êxodos 16. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei-o ao Senhor, porque se triunfou grandemente, lançando no mar ao cavalo e ao que nele subia. O Senhor é minha força, e minha canção, e foi-me por salvação. Este é meu Deus, e a este engrandecerei, Deus de meu Pai, e a este exaltarei. O Senhor, homem de guerra, o Senhor é seu nome. Os carros de Faraó e a seu exército lançou no mar, e seus escolhidos príncipes foram afundados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, como pedra desceram aos profundos. Tua mão direita, ó Senhor, foi engrandecida em força, tua mão direita, ó Senhor, quebrantou ao inimigo. E com a grandeza de tua poder transtornaste aos que se levantaram contra ti, enviaste teu furor, os tragou como o restolho. Com o sopro de tuas narinas se amontoaram as águas, pararam-se as correntezas como em um amontoado, os abismos se solidificaram em meio do mar. O inimigo disse: Perseguirei, prenderei, repartirei despojos, minha alma se encherá deles, tirarei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, cobriu-os o mar, afundaram-se como chumbo nas impetuosas águas. Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, magnífico em santidade, terrível em louvores, autor de maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Conduziste em tua misericórdia a este povo, ao qual salvaste, levaste-o com tua força à habitação de teu santuário. Ouviram-no os povos, e tremerão, dor se apoderará dos moradores da Filístia. Então os príncipes de Idom se perturbarão, aos robustos de Moabe os ocupará tremor, todos os moradores de Canaã se abaterão. Caia sobre eles tremor e espanto, a grandeza de teu braço emudeçam como uma pedra, até que tenha passado teu povo, ó Senhor, até que tenha passado este povo que tu resgataste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte de tua herança, no lugar de tua morada, que tu preparaste, ó Senhor, no santuário do Senhor, que firmaram tuas mãos. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Porque Faraó entrou cavalgando com seus carros e seus cavaleiros no mar, e o Senhor voltou a trazer as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel foram a seco por meio do mar. E Miriam a profetisa, irmã de Arão, tomou um pandeiro em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque em extremo se engrandeceu, lançando no mar ao cavalo, e ao que nele subia. E fez Moisés que partisse Israel do mar vermelho, e saíram ao deserto de Siur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. E chegaram a Marrá, e não puderam beber as águas de Marrá, porque eram amargas, por isso lhe puseram o nome de Marrá. Então o povo murmurou contra Moisés, e disse: Que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, a qual quando a meteu dentro das águas, as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o correto diante de seus olhos, e deres ouvido a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios te enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e assentaram ali junto às águas. Depois que partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito.
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e diziam-lhes os filhos de Israel: Bom seria se tivéssemos morrido por meio do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas das carnes, quando comíamos pão em fartura, pois nos tirastes a este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá, e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei, ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que coletarem, que será o dobro do que costumam colher cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e a próxima manhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vós murmureis contra nós? E disse Moisés: O Senhor vos dará à tarde carne para comer, e amanhã pão em fartura, pois o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos à presença do Senhor, que ele ouviu vossas murmurações. E falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam até o deserto, e eis a glória do Senhor, que apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Ao entardecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E vinda a tarde subiram codornizes que cobriram o acampamento, e amanhã desceu orvalho em derredor do acampamento. E quando o orvalho cessou de descer, eis sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, se disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam que era. Então Moisés lhes disse: É o pão que o Senhor vos dá para comer. Isto é o que o Senhor mandou: colhereis dele cada um segundo puder comer, 1 gomer por cabeça, conforme o número de vossas pessoas, tomareis cada um para os que estão em sua tenda. E os filhos de Israel o fizeram assim, e recolheram uns mais, outros menos, e mediam-no por gomer, e não sobrava ao que havia recolhido muito, nem faltava ao que havia recolhido pouco, cada um recolheu conforme o que havia de comer. E disse-lhes Moisés: Nenhum deixe nada disso para amanhã. Mas eles não obedeceram a Moisés, mas sim que alguns deixaram dele para outro dia, e criou bichos, e apodreceu-se, e irou-se contra eles Moisés. E recolhiam-no cada manhã, cada um segundo o que havia de comer, e logo que o sol aquecia, derretia-se. No sexto dia recolheram comida em dobro, 2 gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram a Moisés, e contaram-lhe isso. E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que houverdes de assar, assai-o hoje, e o que houverdes de cozinhar, cozinhai-o, e tudo o que vos sobrar, guardai-o para amanhã. E eles o guardaram até amanhã, segundo o que Moisés havia mandado, e não se apodreceu, nem houve nele bicho. E disse Moisés: Comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. Nos 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é sábado, no qual não se achará. E aconteceu que alguns do povo saíram no 7º dia a recolher, e não acharam. E o Senhor disse a Moisés: Até quando não querereis guardar meus mandamentos e minhas leis? Olhai que o Senhor vos deu o sábado, e por isso vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Fique, pois, cada um em sua morada, e ninguém saia de seu lugar no 7º dia. Assim o povo repousou o 7º dia. E a casa de Israel o chamou Maná,
e era como semente de coentro, branco, e seu sabor como de bolos com mel. E disse Moisés: Isto é o que o Senhor mandou: encherás um gomer dele para que se guarde para vossos descendentes, a fim de que vejam o pão que eu vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, para que seja guardado para vossos descendentes. E Arão o pôs diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor o mandou a Moisés. Assim os filhos de Israel comeram maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram ao limite da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Novo Testamento, Mateus 28, 1-20. No fim do sábado, quando já começava a clarear para o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, e moveu a pedra da entrada, e ficou sentado sobre ela. A aparência dele era como um relâmpago, e sua roupa branca como neve. E de medo dele os guardas tremeram muito, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não vos atemorizeis, pois eu sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Ide depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu tenho vos dito. Então elas saíram apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, e correram para anunciar aos seus discípulos. E, enquanto elas iam anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse: Saudações! Elas se aproximaram, pegaram os pés dele, e o adoraram. Jesus, então, lhes disse: Não temais. Ide anunciar aos meus irmãos para eles irem à Galiléia, e ali me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda vieram à cidade, e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então eles se reuniram com os anciãos, depois de decidirem em conjunto, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Falai, os discípulos dele vieram de noite, e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E, se isto for ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos manteremos seguros. Eles tomaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado entre os judeus até hoje. Os 11 discípulos se foram para a Galiléia, ao monte onde Jesus havia lhes ordenado. E quando o viram, o adoraram, porém alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles, e lhes falou: Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Salmos. Psalme 21 para 8-13. Tua mão alcançará a todos os teus inimigos, tua mão direita encontrará os que te odeiam. Tu os porás como que num forno de fogo no tempo em que se encontrarem em tua presença, o Senhor em sua ira os devorará, e fogo os consumirá. Tu destruirás o fruto deles de sobre a terra, e também a semente deles dos filhos dos homens. Porque eles quiseram o mal contra ti, planejaram uma cilada, mas não tiveram sucesso. Porque tu os porás em fuga, com tuas flechas nas cordas tu lhes apontarás no rosto. Exalta-te, Senhor, em tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Soberano Senhor,
maravilhamo-nos com teu plano que se estende além de Israel, incluindo todos os povos em tua aliança de graça. Ao refletirmos sobre a confissão de Pedro e a primeira predição de Jesus sobre sua morte, ajuda-nos a compreender a verdadeira natureza do discipulado. Concede-nos coragem para tomar nossa cruz e seguir-te, dispostos a perder nossa vida para encontrá-la. Que não fixemos nossos pensamentos nas coisas terrenas, mas nas coisas de Deus, vivendo para a glória eterna em vez do conforto passageiro. Que tudo o que fizermos traga honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém.